Olá a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia. Eu vou tentar, né, assim, enquanto o resto do pessoal estiver se conectando, né, vocês me informem se está dando certo ou não a ocorrência, né, da conversação. É importante que o áudio chegue até vocês, a imagem, a minha, nem tanto, mas mais importante depois a apresentação dos slides, tá? Hoje, eu não sei como que vai funcionar o Zoom, porque ele, em princípio, tem um limite de 40 minutos, tá? E aí, o que eu fiz? Eu agendei um outro meeting de 40 minutos. Eu não sei se ele limita por meeting ou por no uso no dia. Se for no uso no dia, na próxima aula a gente dá um outro jeito. A minha primeira pergunta é o seguinte: esse horário é 8h30, tá bom para vocês ou seria melhor colocar às 8? Porque vocês têm outros horários, provavelmente outras aulas aí no dia. Então, respondam para mim aqui via o chat, tá? Ok. 8h30, maravilha. Ok, para mim está ótimo. O meu eu não tô achando 7, mas para mim seria melhor 8 horas, porque eu tenho aula 10 horas depois. 8 horas, você tem às 10. Tá. Acho. O que a gente pode começar é tipo 8h15, eu acho que ajuda, né? O que nós podemos fazer, né? A aula não vai... Se uma outra possível solução que eu pensei, em vez de ter aulas de, sei lá, de 1 hora e pouco, a gente fazer 2 aulas de 40 minutos, uma num dia, outra no outro, mas vamos tentar primeiro, né, ver o que acontece hoje, tá? Então, a aula que vem, então eu vou tentar colocar às 8h15, tá bom para vocês? Ok. Ok, tá, então perfeito. Então, 8h15 aula que vem. Em princípio, como as tarefas que a gente tinha são tarefas essencialmente que eu não vou pedir lista de exercícios, mas vocês têm lista de exercícios para fazer. Por enquanto, vamos manter o mesmo procedimento, tá? Os testes vão ser essencialmente tarefas que vocês vão ter que me entregar via fazer um código, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vou tentar manter as datas das provas, tá? Porque eu acho que a gente tem ainda um pouco de folga aí de tempo. Se precisar modificar, eu aviso para vocês com antecedência, tá? Em princípio, o que a gente pode fazer a respeito das provas? De alguma forma, se for manter a prova, para vocês fazerem remotamente mesmo, mas ligando as câmeras, eu ficaria monitorando vocês durante o tempo, tá? Ok? Então, como a gente tem pouco tempo, né, em princípio, eu não sei se vai funcionar os outros 40 minutos que a gente tem aí da aula. Hoje, talvez, né, a aula seja um pouco curta, mas se ela não for, né, se a gente não conseguir dar continuidade, vai ter só os 40 minutos e aí depois eu posto esse pedaço da aula lá, né, lá no Zoom, tá ok? Então vamos começar, né? Eu vou começar com uma revisão, tá? Vou tentar apresentar para vocês o que nós já vimos, na verdade, anteriormente, né? Deixa eu iniciar.
Está demorando um pouco aqui, meu computador. Ok. Vocês estão vendo a tela? Todo mundo está vendo que eu estou compartilhando ou não? Sim, professor, acho que tá todo mundo vendo. Ah, ok, perfeito. Tá bom. Então, ok. A única coisa que eu preciso é aprender a gravar. Ok. Bom, o que nós vimos, né? Nós vimos então na aula anterior, vimos rapidamente, né, qual que era a ideia de você tentar quantificar a informação via entropia de Shannon. O que nós vimos, né? Tipicamente que tínhamos a informação requerida, essa informação ela era, na verdade, associada a uma quantificação via probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Se você tem P0 maiúsculas possibilidades, a probabilidade seria dada em termos da frequência de ocorrência, né, daquele dado evento, ou, né, 1 sobre P0 possibilidades, se nós tivermos, né, eventos que são, né, todos eles equiprováveis, tá? Nós vimos, né, que com isso, o que a gente, tipicamente, o que nós queríamos, né? Queríamos quantificar essa informação, quanto que era necessário para sairmos da situação em que nós não tínhamos nenhuma informação para essas P0 possibilidades e partíamos para a situação em que a gente definitivamente realizava um único evento, né? E dessa forma construímos, né, essa quantidade que foi chamada de informação requerida, tá? Então, a informação requerida ela é construída, né? Esse é o procedimento de Shannon, né? Ela é construída com requerendo, na verdade, que ela seja, né, aditiva, tá? Então, com o fato dela ser aditiva, nós encontramos que a função, né, que tem que ser associada a ela vai ser a função logarítmica, tá? Vimos também generalização para alguns casos, quando você tem, né, uma situação, por exemplo, binária, quando você tem ou tem mais símbolos, vimos como que nós podemos escrever e, de forma geral, o que nós chegamos, né, com algumas aproximações, foi, né, na entropia, né, de Shannon, escrita dessa forma, né, que está encontrada aqui. Então, só, só saindo agora dessa apresentação e indo de fato para o que eu queria apresentar, a informação requerida, né, ela é construída em termos da entropia de Shannon como menos, né, a soma do logaritmo, né, a média do logaritmo da probabilidade de ocorrência de um determinado evento X, né, ponderado, né, agora essa média é ponderada pela própria probabilidade de ocorrência desse evento X, tá? Então veja que a gente tem uma soma sobre todos os possíveis eventos, né, de ocorrência dessa variável X maiúscula, tá? Então essa é a informação requerida. Veja que a nossa generalização, nós partimos de um caso em que todos os eventos são equiprováveis, quantificávamos a informação requerida, né, por símbolo, para um determinado símbolo,
E agora, né, nós temos, mesmo para eventos que têm probabilidade de ocorrência distinta, né, nós vemos qual que é o comportamento apresentado aqui. A gente vê que a gente consegue quantificar em termos também dessa quantidade. Então, na situação em particular em que a gente tem que esses M símbolos que aparecem, eles são todos aqui prováveis, então todas as probabilidades são igual a P, que não é nada mais do que 1 sobre o número de possíveis eventos, né, de símbolos, a gente tem que a informação requerida por símbolo vai ser igual àquela informação que a gente tinha obtido, requerida inicialmente, que eu chamei de I, né? Quando você tem todos os eventos aqui prováveis, e vai me dar simplesmente o logaritmo na base 2 do número de símbolos aí, né, que nós temos. Então, veja, o logaritmo, a base do logaritmo ela é importante, né? Tipicamente, quando a gente tem, para você conseguir classificar, né, apropriadamente para nós, para os nossos interesses, a gente vai usar a base logaritmo, a base 2, né, que permite a gente quantificar em termos de número de bits, quantos bits nós necessitamos para tentar codificar aquela informação. Tá? Mas você poderia, por exemplo, né, obviamente, quantificar essa informação, por exemplo, numa base em que ela fosse igual ao número de símbolos que você tem, né? Então, por exemplo, se eu fizesse essa quantificação de log de m na base m, obviamente isso daqui me daria 1. Tá? Então, significa que a gente está usando para codificar aquele símbolo, número de símbolo, né? M, a gente usa também M símbolos, tá bem? Então, é a mesma coisa se a gente quisesse, por exemplo, para você codificar, né, as letras do alfabeto, né, as 26 letras do alfabeto, se eu usasse outros 26 símbolos, tá? Individualmente. É óbvio que isso é bastante custoso em termos de símbolos, né, e tipicamente a gente quer usar, né, um alfabeto, a gente diz que é um alfabeto de codificação que é o menor, né, possível para aquela situação, para não termos, né, nada muito complicado. Imagina, por exemplo, como a gente falou em termos de comunicação, se eu quero transmitir essa informação, né, via um telégrafo. Né? O telégrafo ele tem 2 símbolos, essencialmente, né? Ele tem um ponto e traço, tem um espaço também, mas vamos esquecer isso por enquanto. Né? Mas, portanto, ele tem 2 símbolos. Imagina que se a gente quisesse transferir uma mensagem via o telégrafo, mas nós tivéssemos que usar M símbolos ou 26 símbolos nesse caso. Né? Obviamente, teriam, por exemplo, né, teria que se pensar numa codificação em termos de traço e pontos, né, de uma continuidade, né, ou seja, discretização, na verdade, de traços mais longos. Né? Então, você aperta aquele ponteiro do telégrafo por mais tempo para ele ficar atuando. Então, obviamente, fica muito difícil de você discernir, né, o que é, né, o que é um símbolo ou outro, tá? Então, para mim já é difícil conseguir discernir, né, em termos da própria codificação binária aí do telégrafo. Mas quem tem um ouvido bem treinado, ele consegue, né, transmitir e receber informações apropriadamente, tá? Ok? Bom, segundo ponto, quantificamos na aula passada, né, uma situação típica, né, por exemplo, quando temos uma única moeda, tá, com 2 possibilidades, né, para cima ou para baixo, ou seja, cara e coroa, com, nesse caso, equiprovável, tá? Nós obtivemos que a informação requerida por símbolo é exatamente aquela que a gente tinha inicialmente, aí, né, que ela é igual tanto para que o símbolo seja cara ou coroa, ou seja, vai ser log de 2 na base 2 ou 1, né? Então essa informação pode ser comunicada por um único bit. É verdade, né? Se você quiser comunicar à distância qual lado, quando você faz um experimento,
né, de lançamento de uma moeda, é muito fácil simplesmente você designar, né, o código 0 ou 1, ou seja, você acende uma luz ou não acende, né, tá, para comunicar à distância. Tá? Então, isso é muito fácil. No caso em que você repete, né, para cada símbolo, você teria um único bit. Quando você repete isso várias vezes, ou você quer comunicar vários, o evento de ocorrência, né, de lançamento de várias moedas, você simplesmente repete o procedimento, ou seja, você vai precisar de 5 bits. Tá? Ela não serve só para o caso binário, né, de eventos binários. Por exemplo, no caso de um dado, a gente tem um conjunto de eventos que vai de 1 a 6, todos aqui prováveis, né? E, novamente, a informação requerida por símbolo é log agora do número total, que é 6, né? Na base 2. Tá? E isso deu para a gente um número fracionário aí de 2,584, né? 584 bits. Tá? E o que significa um número fracionário? Significa que na codificação, né, nós não conseguimos codificar esses 6 números, seja como a gente utilizar essa codificação, com 2 bits. Né? Mas também significa que 3 bits, né, é muito. Né? Então, em média, nós utilizamos 2,584 bits. Tá? Então, de fato, quando a gente, né, nessa codificação, quando a gente utiliza, por exemplo, a codificação binária desses números decimais de 1 a 6 diretamente, nós podemos evidenciar que de 1 a 6, né, é essa a notação, né, binária deles, ou seja, utilizamos 3 bits, na verdade mesmo. Mas ainda está faltando a combinação, por exemplo, 000 e 111, né, que são correspondentes ao número 0 e 7 na base decimal. Tá? Que não utilizamos e, portanto, por isso que deu esse número fracionário na informação requerida. Tá? Uma outra possibilidade de codificação, né, seria via questões de decisão, que são bastante importantes para nós aqui, né, nessa disciplina, e poderíamos, por exemplo, fazer a seguinte pergunta, né, dos lados do dado. Se eu tenho a primeira pergunta, se esse número é par, se sim, ele pertence a esse subconjunto 2, 4 e 6, se não, pertence a esse outro subconjunto complementar 1, 3 e 5. Segunda pergunta, se x é maior do que 3, se sim, pertence a esse subconjunto 4, 5 e 6, se não, ao conjunto complementar 1, 2, 3. Terceira pergunta, se x é divisível por 3. Né? Se sim, temos só esse subconjunto 3 e 6, e se não, o subconjunto complementar 1, 2, 4 e 5. Tá? Com esse conjunto de perguntas, nós conseguimos, obviamente, identificar todas as possibilidades, e veja só que foi um conjunto de 3, né? 3 questões, dividido em 3 questões, cada uma delas com 2 possibilidades, e, portanto, pode ser representada por bits também. Para essa situação em particular, nós temos, né, em termos da codificação para esses 3 subconjuntos, essas são as possibilidades aqui grifadas em azul, né, que vai ser apresentado. Tá bem? Ok. Novamente, né, evidenciamos os 2.584 bits. Ok, mesma coisa. Vimos, né, a discussão da moeda falsa de Reni, que a gente já tinha apresentado na outra aula anterior, né? Vimos também que a informação requerida é muito interessante, né, porque ela permite para nós, na verdade, dizer, olha, existe uma estratégia das quais, né, se você, né, pode não ser uma única estratégia, pode ser mais, como nesse caso, mas em que você tem um número mínimo, né,
o número mínimo de passos que você pode tomar para resolver um determinado problema. Tá? Então, no caso da moeda, né, nós vimos que a informação requerida, né, para identificar essa moeda falsa, né, dentro das 27 falsas, ela é calculada, né, como qualquer moeda pode ser a moeda falsa. Isso é um evento equiprovável, portanto, a probabilidade é 1 sobre 27. A informação requerida por símbolo é igual, né, vai me dar menos log, né, de 1 sobre 27, ou seja, log de 27 na base 2, que me dá 3 log, né, de 3 na base 2 também, na base binária. Tá? Na aferição da balança, vimos que eu tenho 3 resultados possíveis, né? Ou seja, a balança pende mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, ou ela fica balanceada, se as moedas são idênticas em peso, né? E, portanto, né, em cada aferição, o que nós vamos ter? É que em cada aferição nós teremos, né, que a informação adquirida, né, nessa informação me dá, calculo da mesma maneira, via informação requerida, me dá menos log, né, de 1/3 na base binária também, ou seja, log de 3 na base 2. Né? Se a gente agora, né, quantificar esse termo que estava aqui, né, em termos da informação requerida para identificar a moeda falsa, e formos subtraindo por aferições a informação adquirida, né, em cada uma das aferições, a gente vê que para zerar a informação requerida, eu preciso subtrair 3 vezes essa quantidade aqui, né, associada diretamente associada, né, à informação adquirida. Tá? Então, portanto, eu vou ter que fazer, né, e é isso que a gente identifica, eu tenho que fazer, no mínimo, tá, 3 aferições. Eu não tenho nenhuma estratégia, isso é importante, não existe nenhuma estratégia em que eu consiga fazer esse mesmo procedimento, tá, de identificação da moeda falsa com um número de aferições menor do que 3. Tá? Isso é muito importante. Maior do que 3 existem, né, uma infinidade. Né? Você pode, é fácil você encontrar vários métodos, inclusive, né, comparando moeda a moeda. Tá? Mas essa não diz para a gente, né, qual que é o número mínimo. O número mínimo, quem que está falando para a gente, é a informação requerida. Então, isso que é importante, essa quantidade está dizendo para nós que existe uma estratégia, ela não existe, não diz qual que é a estratégia. Tá? Então, com base nesse número, você tenta identificar uma das estratégias. Se ela for uma estratégia, né, em que você faz com um número de aferições igual a 3, ela é dita ser uma estratégia ótima. Pode existir outra estratégia? Pode, mas para nós é irrelevante isso. Basta que a gente tenha identificado uma das estratégias que seja, né, ótima. Então, por exemplo, nós mostramos que a gente pode subdividir as moedas, por exemplo, em 3 subconjuntos, C1, C2, C3, para os quais, né, se C1 for igual, pesamos C1 e C2 na balança, coloco 9 num lado, 9 no outro. Se C1 for igual a C3, a C2, C3, obviamente, vai ser o subconjunto que contém a moeda falsa. Se C1 for mais leve do que C2, C1 vai ser o conjunto que contém a moeda falsa, porque a gente sabia, né, que ela era mais leve. Se C1 for mais pesado do que C2, a gente sabe que C2 é o subconjunto que contém a moeda falsa. Tá? Bom, feito isso, a gente consegue utilizar aquele conjunto identificado, seja ele C3, C1 ou C2, e fazemos novamente o mesmo procedimento de dividi-lo em 3 novos subconjuntos. Quando a gente faz isso, sobram 3 para cada subconjunto, pesamos novamente, seguindo o mesmo protocolo anterior, e conseguimos identificar o novo subconjunto que contém a moeda falsa. Seguindo esse procedimento, encontramos, né, o terceiro subconjunto, né, que vai ser
que contém só uma moeda cada um. Portanto, no final, pesamos só 2 moedas e identificamos qual delas é a falsa, né? Então, isso é interessante porque com 3 aferições apenas identificamos, né, qual que é a moeda falsa. Outra possibilidade que é apresentada no livro de Zurvir é, né, organizar essas moedas simbolicamente aí em termos de, né, de um cubo, né, em que elas são distribuídas nesses pontos do cubo, como está representado aqui na figura. Isso é interessante porque o subconjunto agora vai estar associado, né, à pesagem de cada um desses planos, né? Então, quando fazemos, né, a aferição no primeiro plano, né, no plano, por exemplo, em I, né? Então, pegamos esse primeiro plano, pesamos todos esses planos que estão, né, ao longo aqui, né, do eixo X, né, e identificamos qual plano, né, ou seja, aferimos com 2 deles, né, obviamente, e a gente identifica qual deles vai ser o plano que contém a moeda mais leve. Aí seguimos, né, pesando agora intersecções distintas, ou seja, no plano Y e no plano, né, nos planos também, né, para Z constante. E no fim das contas, pela intersecção desses planos, conseguimos identificar onde que está, né, a moeda falsa, tá? Então esse é o procedimento que a gente tem que seguir, tá bom? Então a intersecção dos planos vai permitir para nós essa identificação, tá? Então agora vamos olhar um problema um pouco mais complexo, né? Mas ele é bastante interessante, né, de um ponto de vista estatístico, porque ele permite, né, na verdade, é um jogo interessante e permite para a gente ganhar um pouco mais né, de conceito, de interpretação a respeito dessa medida de informação. Então, vamos supor que eu tenho 2 dados independentes, né? A gente sabe que 2 dados independentes, se eles são independentes, obviamente, a probabilidade conjunta é igual ao produto de probabilidades, que vai dar 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6 igual a 1 sobre 36, né? Como eles são independentes, não tem nenhuma dependência, isso não tem nada de novo. Entretanto, né, o que a gente pode fazer, é um jogo interessante, né, que a gente pode, na verdade, estar interessado na soma dos lados, né? Então, se você brinca com esses 2 dados, né, e fala em termos de soma dos lados, você vai evidenciar que os números possíveis que podem ocorrer são esses aqui, né? Veja que está excluído 1, não tem possibilidade de cair 1 na soma dos lados, porque mesmo que cair, né, um dado, né, o outro dado pode cair qualquer número de 1 a 6 e, portanto, a soma tem que ser maior ou igual a 2. Então, o número menor que pode acontecer vai ser 2, ou 3, 4, 5, 6, 7, até o número 12, tá? E, né, se você computar todas as possibilidades, né, todos os números que podem, né, ocorrer e a probabilidade de ocorrência específica, né, você vai evidenciar, por exemplo, que a probabilidade de ocorrência de 2, né, qual que é essa probabilidade de ocorrência de 2? Ela só pode ocorrer se, né, o dado 1 cair com 1 para cima e o dado 2 com 1 para cima também, tá? Então, portanto, só existe uma possibilidade de ocorrência aí, porque não tem nenhum desses dados. E, portanto, eu tenho uma probabilidade de 1 sobre 36 para essa ocorrência, né? A soma igual a 3, como que ela pode acontecer? Isso é interessante, porque pode acontecer que no primeiro dado caia 1 e no segundo caia 2, né? E, né, também que no primeiro caia 2 e no segundo caia 1, né? Então, portanto, eu tenho 2 possibilidades entre todas essas 36. Então, como que eu computo isso? Computa exatamente como eu estou escrevendo, né, aqui, ou seja, né, eu tenho 2 sobre 36, que me dá 1 sobre 18. Para 4, né, a probabilidade de ocorrência de 4, ela também me dá, né,
eu tenho 3 possibilidades, 3 sobre 36 vai me dar 1 sobre 12 e assim por diante, né? Se você observar esses números, né, vocês todos estão vendo, né, de 5 a probabilidade vai ser 4 sobre 36 e, portanto, vai aumentando. 6, né, é 5 sobre 36, né? 7, 6 sobre 36, que vai me dar 1/6, né? E 8, né? Olha só que interessante, 8 ela volta a ser, né, 5 sobre 36 e ela vai caindo, né, assim como, né, a gente tinha começado, até chegar ao número 12, né, cuja única possibilidade de você somar 12 nesses dados é se você tiver, né, 6 e 6, né, em cada um dos dados. Tá? Então, isso é interessante, né? Quer dizer que se você tentar apostar, né, com seus amigos, né, você pode fazer esse jogo. Você pode dizer o seguinte: olha, vamos pensar, né, nesse jogo de soma de dados. Obviamente, né, a pessoa que não está treinada nisso, ela vai achar que os dados são independentes. Então, tipicamente, né, ela vai dizer que basta você escolher qualquer número, isso aleatoriamente, né, vai te dar a mesma coisa. Mas não é, né, porque como nós somamos os números, existem mais combinações possíveis desses dois dados que me dê o mesmo número, né, dependendo, obviamente, desse número. Então, por exemplo, o 7 é o lado que vai cair mais vezes, né? Isso é interessante, ele tem uma probabilidade 1 sobre 6 de cair, enquanto o número 2 tem 1 sobre 36, né? Então, olha só, em termos daquela quantidade de informação requerida por símbolo, no caso em que nós não temos equiprobabilidade, a informação requerida, né, para codificar esse símbolo específico da soma, que é o 2, se você computar da mesma maneira, né, menos P log, né, log de P, você vai ter que essa informação requerida para codificar o número 2 é 5,17. Tá? Para o número 3 é 4,17 e assim por diante, até o número 7, onde eu tenho 2,59 bits. Né? Nós estamos medindo em unidades binárias, portanto, é em bits. Tá? E assim por diante, né, ela vai voltando novamente até o mesmo 5,17, porque a probabilidade de ocorrência do número 12 é a mesma, 1 sobre 36, daquela do número 2. Tá? Então, é isso aí. Olha só, né? Que interessante, né? Então, temos, né, a informação requerida, ela está dizendo para nós que aquele número, né, isso vai ser bastante importante daqui para frente, aquele número que tem uma probabilidade maior de ocorrência, a informação requerida para ele, né, é um número menor de bits do que aquele, né, que tem, tá, uma probabilidade menor de ocorrência, por exemplo, do número 2, que é 2,57. Tá? Se calcularmos agora a soma, né, ou seja, a entropia de Shannon, que nós vamos evidenciar, né, que agora somando sobre todas as probabilidades, a minha, né, entropia, né, ou informação requerida média, né, que é isso que nós estamos tomando, né, ela me dá, né, essa quantidade que nós vamos chamar entropia da fonte. Né? Então, isso vai ficar mais claro, né, daqui por diante, na aula, principalmente na nossa aula seguinte, tá? Mas por que ela tem esse nome? Mas, essencialmente, nós estamos realizando aqui a média sobre a informação requerida por cada um desses símbolos, né, que aparecem aqui com relação à soma. Tá? Então, o que ela está dizendo aqui, né? Só para a gente quantificar em termos dessa quantidade específica, né, da entropia da fonte, o que ela está significando? Como ela é a média da informação, né, requerida para cada símbolo, agora ponderado pela probabilidade, né, de ocorrência de cada um desses símbolos, ela está me dizendo que, na média, né, esses eventos, né, todos esses possíveis eventos de soma
que vão me resultar dos números de 2 a 12, né, eles podem ser descritos por um número de bits que dá entre 3 e 4 bits. Tá? A gente vai ver o significado. Quando nós falarmos de codificação, nós vamos ver o significado, por que, né, esse número, por exemplo, para codificar, né, um número com uma probabilidade menor, ele me deu essa informação requerida maior. Tá? Mas, por enquanto, vamos ficar com essa definição. O que nós vamos falar, né, aqui especificamente, tá? Vamos falar, por exemplo, agora, se a gente estivesse codificando especificamente essa situação utilizando a notação binária, né? Então, a notação binária daqueles números decimais de 2 a 12 é essa que está nessa tabela. Tá? Eu saio de 0010 até 1100, e o que você observa, né, é que está faltando, né, as combinações 000, 0001 e até 1, ou seja, 5 outros números que representam, respectivamente, o número 0, 1, 13, 14 e 15, né? Que completariam todas as possibilidades de utilização de 4 bits. Tá? Então, por isso que a gente tem um número fracionário, né? Por isso que a gente tem 3.274 bits sendo utilizados. Tá? Olha, agora a gente, né, agora nós vamos partir, né, para um outro assunto, né, específico. Quer dizer, vamos quantificar também da mesma maneira via aquela entropia da fonte, mas agora associado à linguagem, né? Então, sabe, chega de falar de dados e moedas, né? Então, agora vamos tentar interpretar como que é essa medida de informação, né, informação requerida e aquela informação média ou entropia da fonte, ela pode auxiliar a gente ou, né, dar alguma intuição a respeito, né, de algum fenômeno mais específico. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está tentando, né, analisar um texto, né, um texto escrito. Então, a gente poderia, né, pegar esse texto, analisar, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, português ou inglês e tentar, né, qualquer um desses que seja escrito no alfabeto que é chamado latino ou romano, que é o nosso alfabeto que vai de A a Z. Tá? Então, ele tem qualquer palavra escrita nessas línguas, ela vai ter 26 letras, né, mais um espaço, que significa que ao todo nós temos 27 caracteres, tá, sendo utilizado. Então, você identifica palavras como sendo, né, automaticamente, como sendo aquelas em que nós temos arranjos sem espaço, sem o símbolo de espaço, né, dessas letras. Então, essencialmente, isso me dá, né, alguma palavra, e frases como sendo, né, o conjunto de palavras, né, que são separadas agora pelo símbolo de espaço. Tá? Então, vamos considerar, por exemplo, só as 26 letras. Né? Vamos esquecer, por enquanto, os espaços. Tá? E isso vai ser importante depois para a gente, só para a gente simplificar por enquanto, depois, obviamente, tem que se utilizar o espaço para a gente identificar palavras individualmente. Tá? Se a gente, primeira coisa que a gente poderia supor é que essas letras são equiprováveis. Se elas fossem equiprováveis, o que nós iríamos obter é que a entropia da fonte, né, ou a entropia requerida média, ou entropia média, né, nós chamamos, ela é igual à entropia requerida para qualquer um dos símbolos, já que eles são equiprováveis. E me dá log de 26 na base 2, ou seja, me dá 4,7 bits por símbolo. Então, para designar qualquer um desses símbolos, eu precisaria, né, não consigo usar só 4 bits, né? Posso usar 5 bits, né? Não vou usar todos esses bits sempre, né? Vai ter algum símbolo que vai ficar de fora, né? Que eu não vou precisar usar
para codificar os 26 símbolos do alfabeto. Tá? Mas o que a gente sabe é que, na verdade, cada língua ela possui uma frequência específica, né, de ocorrência para cada uma das letras. Então, por exemplo, né, se nós compararmos essas 3 línguas, né, vamos pegar, né, se você pega um texto típico, né, e você comparar, né, e a gente tentar organizar em termos, né, de ocorrência das letras, o que nós vemos, por exemplo, né, é que tanto, né, por exemplo, para português, espanhol e inglês, a ocorrência de X ela é muito pequenininha, né? Então a probabilidade de ocorrência dela é pequena. Se você pega, como que você computa esse texto? Você pega lá um livro, né, ou um texto específico, qualquer coisa, conta o número de vezes, conta o número total, né, de letras que você tem ali, né, o número de vezes que o símbolo X apareceu, divide o número de vezes que o X apareceu pelo número total de letras, você vai ter a probabilidade de ocorrência, né, dessa letra específica. Então, se a gente fizer essa comparação, tá, para todas as letras do alfabeto, você vai ver, né, que tem uma diferença clara entre, né, os alfabetos, né, o alfabeto é o mesmo, né, mas a probabilidade de ocorrência de cada letra do alfabeto é totalmente distinta. Compara, por exemplo, o H, né? O H aparece muito em inglês, enquanto ele aparece bem menos, né, no caso do espanhol e do português, tá? Outras letras têm outro tipo de comportamento, tá? Como você está vendo aqui. Por exemplo, no caso do português, o A é a letra, né? O E é a letra que está aparecendo, aparece mais, né? No caso de outras letras, né? Você pode ver que existe um reordenamento aqui específico, né? Nós vamos mostrar isso melhor no próximo quadro, né? E se você calcular, na verdade, agora a entropia média ou a entropia da fonte para esse caso específico, né, vai me dar para o português 3,93, para o, né, espanhol 3,9 bits e para o caso do inglês vai me dar 3,38, né, que está me dando um número menor para o inglês. Tá? Esses números foram calculados pegando, nesse caso específico, eu peguei o que está disponível na internet, bem fácil, né? Você consegue encontrar a mesma fonte, que é o livro do Gênesis da Bíblia, né? Se você pega ele, né? Então, compara, eu fiz via um comparativo online, bem fácil de fazer, né? Eu usei esse texto só por causa disso, porque ele é fácil de achar, na verdade, né? E você vai comparar isso. Se eu tivesse feito isso, né, com um livro maior, como, por exemplo, com a Bíblia inteira, ou pegasse uma enciclopédia, pegasse, sei lá, um dicionário, por exemplo, né, esses números seriam melhor calculados. Tá? Isso, na verdade, vai se constituir numa tarefa para vocês que a gente vai passar, né, que eu vou passar daqui a pouco. Tá? Mas o que a gente tem como informação é que, de forma geral, né, esses números, né, eles estão dizendo para a gente quantos símbolos, né, que nós precisaríamos utilizar para codificar, né, na média, tá, um texto. Então, presta atenção que no último slide nós mostramos que se a gente tivesse uma situação em que os símbolos fossem equiprováveis, nós teríamos 4,7 bits por símbolo. Veja que a nossa entropia média, né, utilizando agora a distribuição, né, evidenciada de ocorrência, né, de cada uma das letras, nós vimos que a informação média da fonte ela é menor, né? A informação é como se nós necessitarmos, antigamente, né? Antes nós não podíamos usar 4 bits, né? Tínhamos que usar até 5 bits para codificar todos os 26 símbolos. Agora, todas as entropias médias deram para nós, né,
abaixo de 4 bits, né? O que será que isso representa? Tá? A gente pode tirar, né? Pode ter, o que a gente vai evidenciar, na verdade, disso, né? A gente vai conseguir evidenciar, né, algum tipo de comportamento, né, que pode estar ocorrendo, por exemplo, de dependência entre essas línguas, ou a gente pode tentar, né, tirar alguma inferência a respeito do que isso significa. Por exemplo, se nós plotarmos aí, né, essa probabilidade em função, ou probabilidade de ocorrência, né, dessas letras ou desses símbolos, né, do alfabeto, agora comparado com o português, né, que está nesse eixo X, tá? Eu vou comparar o espanhol e o inglês. Então, claramente, né, o que você vê, né, uma dispersão muito menor do espanhol, né, com relação ao português, tá? Então, essa curva está representando isso. Se nós organizarmos, né, ela, né, a probabilidade de ocorrência no eixo Y em função da probabilidade de ocorrência da mesma letra para o português, nós vemos, né, que ela tem um comportamento aproximadamente linear e, portanto, tem uma correlação muito grande. Isso é esperado, já que ambas línguas são latinas, né, são de origem latina, então, portanto, né, elas são originadas da mesma fonte lá, primordial. Agora, com o inglês, a gente começa a ver, né, distorções aqui, né, ver que você não tem um agrupamento, né, linear tão satisfatório. Entretanto, tem um pouco, né, aqui, por exemplo, para essas letras que têm uma maior ocorrência, como A, E, né, e B, se eu não me engano. E isso é interessante porque isso está dizendo para a gente que existe, né, alguma correlação, né? Isso, obviamente, aparece porque tem palavras de origem latina também, né, no inglês. É óbvio que tem palavras de origem, né, da bretã ou mesmo, né, de outras de origem saxônica que não tem correspondência, mas tem muita palavra latina e, portanto, de origem latina e, portanto, né, além do mais, né, a gente poderia inferir que o que a gente está utilizando, né, é um texto que foi traduzido, né, provavelmente do latim, né? Então, obviamente, né, se adequa, né, é um texto com uma origem única. Então, portanto, né, as palavras têm uma tendência de serem, né, de carregar esse peso aí histórico, né, da origem da língua original. Então, vocês veem que a gente nem fez uma análise mais aprofundada, né, da informação. Uma análise mais aprofundada, obviamente, ela não veria ocorrência só das letras, né? Ela veria a ocorrência, por exemplo, de pares de letras, né, de triplos de letras e assim por diante, né? Porque, obviamente, o que significa isso? Né? Se você pegar, por exemplo, no português, depois de uma letra A, L, né? A probabilidade de ocorrência de um H, né, é relativamente grande, né, comparada com outras letras, porque nós temos lhas, lhes, várias, né, várias ocorrências no português. Entretanto, em inglês isso é muito baixo, né, essa ocorrência dessa sequência. Então, portanto, a gente conseguiria depurar isso mais, tá? Se nós fizermos essa análise. Mas mesmo assim, né, na verdade, com poucos recursos mesmo, né, só a gente consegue fazer uma análise, né, inferir alguma coisa a respeito dessa língua, né, da ocorrência dessas línguas, tá? Então, veja só, né? Com isso, a gente estabelece a primeira tarefa, né, que eu vou passar para vocês, que é exatamente isso daqui, né, que a gente acabou de discutir. Vocês vão escolher um texto, cada um de vocês escolha um texto de preferência, né? Pode ser, né, um livro específico que você gosta. O mais importante é que você encontre ele, né, em várias línguas,
tá? Isso vai ser, né, traduzido para várias línguas, e você vai fazer uma análise parecida com essa análise aqui apresentada, em que você vai fazer a contagem de letras, tá? Você pode fazer isso via algum software, né, online. Isso daí é relativamente fácil. Você procura, né, ou em inglês ou em português, contagem de frequência, né, de letras, né? Se eu não me engano, quem tem o Office, né, o Word, ele faz isso também, mas se não, é fácil você conseguir, né, pela internet. Tem tem locais que você copia o seu texto, coloca lá, ele te dá, né, toda a probabilidade de contagem. E o que você vai fazer com isso, né? Comparar, né, calcular essa informação média, né, para esse texto, comparar as probabilidades. Depois nós vamos reunir todos, né, todo mundo, né, todos os textos, e comparar e ver, né, como que deu. Se vão comparar, a gente vai fazer uma discussão, ver se dá para tirar alguma coisa, alguma informação adicional, como essa que eu estou falando a respeito da correlação, tá? Então vocês vão comparar, ver, né, essa correlação, e vamos tentar analisar isso. Depois a gente, né, pode também, né, de acordo com o que vocês forem fazendo isso, a gente pode melhorar isso. A gente pode pegar probabilidades conjuntas e calcular essa informação da fonte para essas probabilidades conjuntas, né? Então, por exemplo, aparece um C, né? Qual que é a probabilidade de aparecer um A na sequência? Qual que é a probabilidade de aparecer um B, né? Muito baixo, tá? É isso que a gente vai calcular, tá ok? Eu vou escrever isso para vocês lá né, no nosso texto compartilhado. Eu ainda não mandei nada. Eu tenho dúvida se a gente vai precisar, para falar a verdade, do Google Classroom, né? Eu achei os recursos, na verdade, desnecessários. Talvez basta a gente, né, continuar se comunicando pelo que nós fizemos, né, por aqui, e postando essas aulas, né, no nosso site, tá bem? Então, todo mundo conseguiu, né? Todo mundo conseguiu ver a aula totalmente, né? Isso é importante, só para a gente ter essa informação. Ótimo, tá? Então, por enquanto, por hoje a gente pode parar por aqui, tá? Como eu disse, eu vou postar essa aula agora, vou postar um link lá no nosso site e vou postar essa tarefa. Vocês entenderam a tarefa? Ótimo, tá? É bastante interessante. Vocês vão ver que vocês vão se envolver bastante com isso, né? E vão tirar, né, de alguma forma, né, um pouco, né, uma intuição, né, sobre a respeito de linguagem. Veja bem, bastante interessante. Nós estamos falando de teoria de informação para linguagem, né? Será que isso, por exemplo, né, se você começar a pensar, né, é, é, existem várias formas de linguagem, né? Por exemplo, você poderia pegar música, né? Será que dá para aplicar a teoria de informação em música, né? Será que a gente tira algum tipo de informação de sequência de letras, né? Então, a gente podia abrir, né, essa discussão. É um tipo de linguagem, né? Existem outras, né? Por exemplo, né? De certa forma, a ciência até um certo limite, a física, a gente utiliza-se de uma linguagem, né, também, né, para interpretar a natureza, né? Será que será que ela tem, né, a gente consegue tirar alguma informação útil, né, tá? Do cálculo da entropia, né? Será que tem alguma maneira de quantificar isso, tá? Tá bem? Então pensem sobre isso. Na aula que vem a gente volta a discutir esses pontos, né? Mas eu vou falar para vocês um pouco, né? Como a gente está falando de entropia,
é importante a gente fazer uma revisão de como a entropia, né, ela nasce, aí, como que é o conceito de entropia dentro da termodinâmica e depois dentro da mecânica estatística, e vocês vão ver, de fato, uma conexão com essa entropia informacional que nós estamos falando, ok? Bom, então até a próxima aula. Bom dia para vocês.